antes de entrar. A cachorrada estava silenciosa. Eu falei para Margarete, eu vou ligar o aparelho para começar a latir. Pararam. Vamos ver, né? Eles estão tentando adivinhar a hora que eu estou aqui. Boa noite, dona Lourdes. Eu espero que o cachorrinho não passe hoje aqui, né? Aquele cachorrinho da semana passada. Não, da segunda-feira, cachorrinho loiro. Então eu tive que parar de ler por causa do cachorro, porque nem eu ouvia a minha voz, praticamente. Não é assim mesmo. Então vamos lá. Boa noite, dona Lourdes. Boa noite, dona Lourdes. Do livro Vida Feliz, psicografia de Evaldo Franco pelo espírito Joana de Ângeles. A lição é 55. Não troques a paz da tua consciência de amanhã pelo prazer corruptor de hoje. O que não é moral jamais proporciona harmonia. Fugidio e devorador passa rápido, deixando o ácido de insatisfação a queimar o corpo e sombra de remorso na consciência magoada. Permanece sedento, mas não arrependido. O que experimentastes não te atormenta. E o que te falta agora, mais tarde chegará para a tua satisfação. Graças a Deus, Senhor. Mais uma vez, te agradecemos. Estarmos todos juntos aqui reunidos hoje, estudando mais uma obra da doutrina espírita, aprendendo mais um pouco a compreensão de suas leis. Obrigado por tudo, Senhor. Agradecemos também a presença de todos aqui, desencarnados, dos que estão aqui, dos que virão, dos que não poderão vir. Pedimos, Senhor, suas bênçãos para todos. Que todos possam receber neste momento todas essas vibrações que nós aqui estamos recebendo. Aos nossos irmãos desencarnados que conosco estão, também pedimos suas bênçãos e pedimos a eles que nos ajude, que nos acompanhe, que nos deixe bem atento, principalmente quanto às interpretações do que vamos ler, todos esses textos, que carinhosamente os espíritos colocaram para nós, preocupados com a nossa evolução. Pedimos também, Senhor, pelo restante do grupo, que não virá, os nossos amigos, vizinhos, parentes, por todos, Senhor. Aqueles que estão doentes, aqueles que estão também em guerra consigo mesmo, em guerra em seus lares, em guerra nas ruas, principalmente em guerra, nação contra nação. E posso todos esses irmãos que estão doentes, que eles possam se curar, e esses irmãos que estão em guerra, que também possam encontrar a paz que tanto necessitam. E obrigado por tudo, Senhor. E pedimos agora para que possamos começar o nosso estudo na tua companhia e dos nossos irmãos espirituais. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, Consuelo, boa noite. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Elisa, Frânio, e boa noite, quem que está aí? Dona Lourdes. Bom, hoje é o livro dos Espíritos, né? E nós estamos na pergunta 582. Nós vamos ler a pergunta agora, tá, Elisa? Voltar para aquela página que nós começamos e depois nós vamos ler a resposta, tá? Tá. A página
gente vai falar do livro SOS Família, do Divaldo, do Espiridiano de Ângeles. É a página de número 14 do livro, Deveres dos Pais. Nós já estamos já na 2/3 da página já lidos, estamos no finalzinho, né? É. Então, hoje é Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos, pergunta 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? Tá. E esse assunto já vem desde a semana retrasada, continuamos semana passada, né? E estamos lendo essa paginazinha da Joana, que está nos mostrando, né? Os deveres dos pais, ou seja, a nossa missão, né? E vamos continuar nesse finalzinho dessa página, que ela já vem falando várias, né? São tantos tópicos que não vamos repetir, senão vai mais uma aula de novo, né? Vai mais uma hora de novo. Vamos deixar só para falar somente sobre o que falta no finalzinho dessa página, tá? Ok? Todo mundo com a página na mão? Tudo certo? Essa página eu coloquei de novo hoje no grupo, tá? No Zap, tá? Do grupo. Nós estamos no parágrafo que começa com a palavra plasma. Isso. É que aqui, como eu estou olhando no iPad, não é igual ao livro. Uhum. Tá? Vamos lá. Plasma na personalidade em delineamento do filhinho os hábitos salutares. Diante dele, frágil de aparência, tem em mente que se trata de um espírito comprometido com a retaguarda que recomeça a experiência apenas e que muito depende de ti. Olha só, né? Ela vai falando para as palavras, mas nós estamos de frente com um espírito que está conosco, endividado que nem nós, né? Com raras exceções, algum missionário reencarna entre nós, né? Mas nós vamos partir do geral, dos normais. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso aí, né? Porque nem, né, mimimi demais, né? Nem ser severo demais, dureza demais. Porque quando a gente está nesse desequilíbrio aí, nós estamos atrapalhando um espírito, vamos falar nosso final, um espírito muito, mas muito mesmo em sua caminhada, né? Nem excessos para um lado, nem excessos para o outro. E é onde a gente, às vezes, também, né, dá uma escorregada. A gente, ou ora é duro demais, ou ora é macio demais, né? Ou ao contrário, o oposto, né? Dá muito mole, digamos assim. Energia é necessária, mas nada em excesso, né? Quem quiser comentar, pode falar. Nem o excesso de severidade para com ele, nem o acúmulo de receios injustificados em relação a ele, ou a exagerada soma de aflição por ele. Fala-lhe de Deus sem cessar, ilumina-lhe a consciência com a flama da fé rutilante, que lhe deve lucilar no íntimo como farol de bênçãos para todas as circunstâncias. Aí, por exemplo, aquela velha questão da evangelização, né? Nós devemos falar de Deus em casa, nós devemos levá-los. Não falo evangelização espírita, não. Onde quer que esteja, né? O casal levar, o pai ou a mãe levar a criança, falar em Deus em casa e levar também para ver que há outras crianças, que é um compromisso. E nós somos assim, né? Nós gostamos de participar de grupos, é nosso, é social, né? Quando nós não estamos a fim de participar de grupos, pode crer. A Consuelo entende disso mais que eu, né?
estamos com algum desequilíbrio, né, Consuelo? Um problema emocional, né? Não querer participar de grupos ou obsessivos, né? E, mas eu vi muito casos desses, eu vi. Mas pô, a vida inteira eu fiquei com meu filho aqui no centro, quando ele chegou à aborrecência, 18, 19 anos, ele abandonou, não quer saber de espiritismo, não quer saber de nada. Olha, pode ter certeza de uma coisa, a semente foi plantada. E pode ter certeza que ela já está florescendo, né? Eu vi aqui, eu achei muito interessante, que eu faço aqui o nosso culto no lar, participo eu, Margaré e um filho, o mais velho, o Victor. O outro, quando está em casa, que ele agora está viajando muito, hoje mesmo estou no quarto dele, que está em São Paulo. Semana passada, Buenos Aires. O cara virou caixeiro viajante. E ele fica aqui com a portinha aberta do quarto, atento. Aí chega para ele, pergunta a religião dele, ele é agnóstico. Mas, quando eu sofri o acidente, que foi numa sexta-feira, no domingo não teve culto aqui, não teria culto no casa, porque a Margarete me acompanhou no hospital todos esses dias, ficaram só os dois. Bom, os dois se uniram, fizeram o culto no lar, um fez a prece de entrada, essa famosa prece que aqui a gente se esconde, né? E o outro fez a prece de encerramento. Né? E quer dizer, não deixou de ter o evangelho no lar aqui em casa. Então a gente pensa que não está lá. Está lá a sementinha. Eu estou dando um exemplo assim, bem simplesinho, né? Que eu vi na minha casa. Quer dizer, eu vi não, eu soube, né? Que eu estava no hospital, né? Quer dizer, vale a pena, assim, pegar o filho, o neto, o sobrinho, falar de Deus, mostrar Deus, né? E botar para participar desses grupos, que mal bem aqueles teatrinhos, aquelas musiquinhas, isso fica, né, impregnado em nós, na criança principalmente. É uma grande necessidade. Para o futuro, para a vida dele, sempre vai ter muito valor. Isso nós podemos ter certeza. Alguém quer comentar? Aí que hoje todo mundo está em breve, né? Ensina-lhe a humildade ante a grandeza da vida e o respeito a todos, como valorização preciosa das concessões divinas. É uma coisa muito importante, o respeito a todos. Isso a gente só ensina através do exemplo. Uma palavra não adianta. Não adianta. É muito bonito, né? A gente vê um garoto, uma garota, respeitar o próximo. Pode até por dentro estar se remoendo, mas pelo menos na aparência ali está se segurando e está. Vou respeitar. E acho muito bonito. De novo, olha só, missão. Se a missão, né, como é a pergunta, pode se considerar como missão a paternidade? Vamos lá, Elisa. O que lhe não concedas por negligência, ele te cobrará depois. Como é que ele vai cobrar? Você não me ensinou isso. Não. Né? Que nós não fizemos por ele, ele vai, infelizmente, agir, né? Agir. E nós seremos cobrados. Tá? Vamos falar aqui, negligência. Alguém quer falar? Ninguém? Não. Então vamos embora. Se não dispões de maiores ou mais valiosos recursos para dar-lhe, ele saberá reconhecer e por isso mais te amará. Essa parte é Certeza. difícil, né? Não, mas não acontece. Assim, a gente vê muito na literatura, né? Por exemplo, tem uma história que quando eu li, foi no quinta ou sexta série, que na época era primeiro ano de ginásio, a história de uma mãe que foi comprar uma renda para fazer um vestido, né? E ela era lavadeira, tal, fazia faxina, e depois as pessoas que estavam ouvindo o caso dela ficaram emocionadas na loja
e perguntou que festa que ela ia, que ela estava tão feliz. Ela, hoje eu vou, futuramente eu vou à formatura do meu filho. Ele vai se formar em medicina. Olha só. E, coincidentemente, essa história, o Divaldo conta uma história, que é muito bonita também, de um médico que era amigo dele, ou era, não sei se ainda está encarnado, lá em Salvador, e que toda vez que ele ia no consultório estava um retrato daquela mulher negra, né? Ele era mulata, mulher negra. Ele falava, quem é essa senhora aí? Aí o médico contou essa história. Ele fora criado pela mãe, que era faxineira, que era lavadeira, não tinha instrução nenhuma, não sabia assinar o nome. Mas, graças a ela, ele estava lá com aquele diploma. Né? Quer dizer, o reconhecimento sempre vem sim. Agora, na pergunta seguinte, é que não vai haver reconhecimento. Mas não é essa pergunta o assunto de agora. Né? Na próxima pergunta, Espera. 53, aí nós vamos falar de outra forma, tá bom? Então, o reconhecimento sempre existe, sempre existe. Quem aqui não se lembra do pai ou da mãe em algum momento, em alguma coisa que está acontecendo, e, puxa vida, bem que meu pai falou, pô, meu pai me ensinou isso, minha mãe me falou sobre isso, me ensinou isso aí. Né? A gente sabe os limites deles, sabemos os nossos também, né? Alguém comenta? É breve. O cachorro está comentando. Tá latindo lá. Todavia, se olvidaste de ofertar-lhe o melhor ao teu alcance, também ele compreenderá e, quiçá, reagirá de forma desagradável. Veja bem, a gente tem que dar o melhor que nós podemos dar. Aí ele vai compreender que o nosso melhor é aquilo. Mas se o nosso melhor fosse além daquilo que ele também vai ver no futuro, quando se tornar adulto, né, reagirá de forma desagradável. Eu acho que eu estou desistindo dessa missão, viu, Elis? Vou abortar essa missão aí de ser pai. Agora que já está tudo pronto, vai entender. O pior tu já fez. A gente lê esses livros, a gente fica meio assim, né, meu É, Deus do céu? agora Como, já foi, né? querido, já está gravado. Quando é que eu vou ser assim, né? Totalmente assim, né? Mas ninguém anda uma milha se não der o Agora, primeiro passo, né? agora já está todo mundo formado, já está todo mundo grande. Mesmo que eles estejam dentro de casa, já são adultos, já não são mais crianças. É verdade. Os pais educam para a sociedade, quanto para si mesmos. Não é para educar só lá para fora, não. É para cá também, né? Não é pensar que os outros vão falar, vão fazer, não. Que nós vamos, né? Como nós, que uns devem se portar de acordo com o que nós ensinamos, certo? Mas não é só para a sociedade, não. Tem que saber outro balanço aí complicado, viu? Acho que a Joana andou estudando muitas famílias antes de escrever isso. E aqui em casa ela vê com certeza. Examina a tua vida e dela retira as experiências com que possas brindar a tua prole. E aí, Elisa, comenta isso aí. Eu? É. Eu não me Onde eu já deixei. errei, custa nada falar, ó, eu passei por isso aí. Né? A experiência que eu tive foi essa. Normalmente Né? eles teriam que aprender com nossos erros, mas nem a gente aprende com nossos erros. É outro problema, né? A Alguns a gente gente não consegue ainda aprende. passar. Né? É, eu vi algumas coisas que meu pai fez e algumas coisas, né, que ele não fez, mas, poxa, graças a Deus, eu peguei mais do que ele fez. Né? Algumas experiências que eu vi, eu gostei, né? Mas já havia muito papo naquela época, não, né? Vamos lá.
Fez conquistas pessoais, porquanto já trilhastes o caminho da infância, da adolescência, e sabes de modo próprio, deve ser moda, né? Próprio, discernir entre os erros e acertos dos teus educadores, identificando o que de melhor possuis para dar. É a mesma coisa, né? A gente sabe, passou por tudo isso. E, às vezes, né, a criança, principalmente, como vamos botar aqui, falar a palavra educadores, logicamente que educadores não é só a escola, mas vamos botar a escola. Às vezes, né, o grupo que ele pertence, onde ele trabalha, às vezes tem algumas pessoas lá fazendo, né, uma educação diferente. E a gente está vendo que o negócio não é legal. Então, onde, né, devemos intervir, sim. Mas isso aí não é legal. Esse caminho não é bom. Né? A gente vê, por exemplo, um exemplo grosseiro, né? Começar a sair com um grupo que bebe muito, alguém usa droga. Nós passamos por isso, nós vimos isso. Aí, de certa forma, entre esse aspas, esses educadores existem também. E aí também a nossa responsabilidade, onde quer que, né? Até, não é adulto, não interessa. Mesmo adulto ó, o caminho é esse, o final é esse aqui. Quer continuar? Não te poupes esforços na educação dos filhos. Os pais assumem desde antes do berço, com aqueles que receberão na condição de filhos, compromissos e deveres que devem ser exercidos, desde que serão também, por sua vez, meios de redenção pessoal perante a consciência individual e a cósmica, que rege os fenômenos da vida, nos quais todos estamos mergulhados. Joana de Anjos. Seja aí, meios de redenção pessoal perante a consciência individual e a cósmica, ou seja, é uma missão, tá? E quando nós, dentro das nossas possibilidades, nós conseguimos realizar, dá muito mérito, inclusive, né? Muito mérito mesmo. Por isso que até naquela famosa cartinha das provações coletivas que tem no Obras Póstumas, né? O espírito lá, Clélia do Platier, eita nome, hein? Ela fala que nós, né, podemos ser. Ela bota três situações nossas: ser bons em casa, ruins na rua; ser bons na rua, na sociedade, ruins em casa; ser bons para a pátria e ruim para o resto. Ela vai colocando essas situações que tudo isso nos compromete. Mas uma coisa é certa, né? Ser bom não é ser passar a mão em cabecinha, não. Estou falando ser bom. Um bom educador para os filhos, um bom pai, uma boa mãe, né? Dá muito mérito. Podemos ter certeza, dá muito mérito. Tudo dá méritos, mas lidar com espíritos milenares, cheios de tendências, e conseguir começar, pelo menos começar a botar na trilha certa, já é um grande passo, né? É um grande passo mesmo para qualquer um de nós. Bom, é isso aí a página. Alguém quer comentar alguma coisa da página? Vocês gostaram, pelo menos, da página? Dona Luz de Consuelo? Tem a ver com o que a gente está estudando, né? É bem, é bem dentro do que a gente está estudando. Mas eu ainda acho que é uma missão muito difícil. Nossa, eu acho que de todas as missões na Terra que a gente tem, gente normal, né? É, É normal. gente normal. De Toda nós. vez que ela fala isso, dá vontade de rir. Gente normal. Eu acho que é mais difícil, porque você, quando erra, né? Você sofre, né? E às vezes você, quando acerta o teu jeito, tenta ensinar e tenta e vê que não aprende, aí você também sofre. É muito difícil. E não tem idade para você parar de ficar querendo colocar no lugar certo as coisas, né? Porque
filho é espírito, né? Mesmo depois que cresce, você quer ensinar, quer. E é muito difícil. Nossa Senhora, como é difícil. O filho é bem fácil também, que nem eu, né, Consuelo? Oi? Ouvindo você falar, eu imagino que você foi uma filha. Foi fácil de criar, que nem eu também fui. Não dei trabalho nenhum meus Nossa. pais, você também. Hein? A Caroline é uma menina boa, mas ela é muito difícil. Nossa, ela é muito difícil. Nossa, é difícil demais. O Rafael ainda é garoto, sabe? Eu ainda penso assim, é muito boneco do posto, sabe? Eu tenho medo às vezes que ele faça besteira, mas sei lá, né? A gente ensina, né? O que vai acontecer? Eu não sei. Aí já não é, a pergunta que vem é isso, tá? A pergunta atual se a missão, se a paternidade é a missão, com toda certeza, né? E a É, nossa. Agora, por exemplo, o que a Joana fez aqui nos expôs as situações que nós vamos passar numa simples página, né? Poxa, e eu meu acho filho. que antigamente era mais fácil, né? A nossa geração é uma geração, sim, que eu digo, pegar na época mais do Rafael. É muito difícil, eu acho que agora, essa próxima agora, os pais ainda vão penar mais ainda, porque esse É, negócio de internet, você não tem acesso você não sabe ao que eles estão tendo acesso. Você sabe quando ele é adolescente, 13, 14, às vezes até o 15, mas depois você não vai, não, você tem que viajar, vai vigiar como? Vai pegar o é. telefone dele, vai ficar invadindo a privacidade dele o tempo inteiro? Não, você conversa, você fala, você explica, você não. Mas você tem que dar o espaço dele também, né? Você tem que mostrar confiança. E isso tudo é uma faca de dois gumes, né? É complicado, né? É Mas complicado. Você a não nossa pode missão é. soltar e não pode prender. É muito É. complicado. E cada vez fica mais difícil. Muito mais difícil. Hoje nós temos um grande problema aí, se chama drogas, né? É uma As coisa que. pesadas. Estou falando que o É, cigarro e a bebida também são drogas, mas estou falando as pesadas, né? As ilícitas é. que se fala, né? E são Esse hoje é baratas, um né? grande problema. É. É, são um grande problema. Grande problema. Estamos vendo aí acontecer nenhuma coisa e sei lá. Bom, isso é na Não, nossa parte. Vamos lá. Então, vamos ler agora a resposta a pergunta e a resposta, Lisa. Tá. A pergunta é 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus. Olha só, responsabilidade quanto ao futuro. Aí vem aquele lance que a gente fala, pode ser um bom lá na sociedade, ser um grande homem, um grande patrão, um grande empregado, um grande professor, um grande tudo. Mas se em casa não for grande também, ou tentar ser grande, né? Não fala ser grande que é difícil. O conselheiro está falando aí, é tudo verdade, é muito difícil. Mas já comprometeu-se demais para o futuro. Mas tudo bem que o resto também é importantíssimo, mas, né? Está aqui, grandíssimo dever, né? Está bem claro aqui. Vamos lá. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. No Muitos início da há. página, no início da página, Joana de Anos fala que a infância humana é a mais longa. É isso aí, tá vendo? É um plano de Deus. Bastante tempo nós temos para, né, conforme fala que proporcionar todas as impressões.
boas, né, de preferência, né? Vamos lá. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Né? Nós somos responsáveis. Eu aqui tinha 2 exemplos. Nós da vez, está no livro Morte do Suicida, o senhor que lá em Portugal e fez o filho, né? Ele, né, abandonou, digamos, entre aspas, né? Ele era muito rico, ficou pobre, ficou com vergonha de falar para a família que estava pobre, né? E os espíritos não queriam que ele retornasse, que ele fosse ver a família, por enquanto ele não estava preparado. Mas ele tanto insistiu e levaram ele. E para ensinar os outros, eles botaram no telão, tá, ao vivo e a cores, o que ia acontecer. Chegando lá, ele encontrou o filho preso, tá, num presídio, ladrão. Ainda pensando, puxa, se meu pai estivesse aqui, talvez eu não estivesse aqui. E encontrou a filha lá no cais do Tejo, do Rio Tejo, né, que era um lugar de prostituição, prostituta, a Margaridinha. E a mãe era a cafetina da filha, porque precisavam sobreviver, precisavam comer. Quer dizer, isso fez tão mal a ele lá no plano espiritual, tão mal que ele enlouqueceu na hora. Ele amava demais a família. Aí já enlouqueceu, não levou em conta o que ele estava fazendo, a grande responsabilidade e o ato que ele, né? Horrível. E foi levado às pressas para retornar ao corpo físico numa reencarnação que, logicamente, vezes totalmente desequilibrado, não ia ser uma boa reencarnação, né? Ia estar com os poleis. Esse foi um exemplo. Tá aqui. O outro está no Liberação e Reação, né? Já falam várias vezes, um casal que o cara ia matar a esposa, a filha acordou, né, assustada, aí a minha esposa viu ele com a arma na mão, sabia que ele tinha namorado, e falou, se você quer a separação, eu te dou, tá? Mas não mate a gente, não se mate, acha que ele ia se matar. Aí o Druzy, que é o estúpido, falou, olha, a partir de hoje, tudo que acontecer com esses 4, que era a esposa, os 3 filhos, tudo está na continha dele. Tudo. Por quê? O que é que a resposta fala para a gente? Nós vimos no livro Missionários da Luz a reencarnação dos seres do mundo. Tudo é contabilizado antes. É feito lá, papelada toda. Você vai reencarnar, você tem esse problema aqui, ou então se você tem essa solução aqui, né? Ou o problema é uma solução. O problema que nós temos que consertar é a solução até para o nosso adiantamento. Né? Tudo é combinado antes. Não nasce filho ao acaso, não nasce ninguém ao acaso. Pode não nascer naquela planilha dos 10, né? Mas se nós saímos da linha dos 10, os riscos estavam também na contabilidade divina e pode vir outros filhos, não aqueles que tinham que vir. E a gente vê isso também no livro dos Mensageiros, né? Que tem lá um médium lá que era para receber, para casar com tal pessoa, ter tal os filhos, e casou com uma outra que também estava no planejamento reencarnatório dela, só que ela tinha um problema obsessivo sério e nasce quem? E o tal do obsessor não gostava dele mesmo. Então ele teve uma vida infernal depois que casou e nasceu essa criança. O problema que ele criou para ele, quer dizer, a responsabilidade é enorme e isso pode, por vidas e vidas, até consertar. Quem leu também o livro Amor e Ódio, do Victor Hugo, né, através do Divaldo, começou lá na França, na época dos feudalismos, e acabar na favela do Rio de Janeiro. As confusões de espírito. Apesar que ali era a condessa que os acompanhou
sempre tentou levá-lo para o bem, né? Os três, 2 filhos e sempre surgiu uma mulher, né? Que estava no rolo também da força. Quem leu o livro já ouviu falar, muito interessante, né? Mas o conde já não era, né? Então, a responsabilidade estamos falando coisa aqui de séculos. Então, a missão é missão. Bom, alguém quer comentar algo? 583, Elisa. Vamos lá, 583. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Bom, a pergunta é essa. Nós fizemos tudo que nós podíamos fazer, dentro das nossas capacidades, dos nossos limites. E que, de uma forma, né, nós nos esforçamos muito, conseguimos até superar alguns desses limites. Né? Tem um livro também do Divaldo. Não é esse caso, não é outro caso. Bom, os pais tentam de tudo para o filho, mas o filho, né, rebelde demais, cresce, não escuta os pais, cai na vida super errada, é o que está falando, vereda pelo caminho do mal, parte para diversas coisas erradas, aí, drogas que nós comentamos, né? Não respeita leis, não respeita nada. Esses pais que tudo fizeram para colocar esse filho no caminho certo, são responsáveis? O que vocês acham? Antes de ler a resposta. Ninguém responde. Ainda bem que os Pensando. espíritos responderam para a gente, né? Cara, se você quer saber se os pais são responsáveis? É. É isso que você quer saber? Olha, pode Tá ter uma uma resposta parcela bem de clara aí, culpa. né? Pode ter uma parcela de culpa, porque às vezes o que você pensa que é o tudo não é o tudo, né? Uhum. Não, O espírito, é mas claro, tem suas tendências e suas escolhas, né? esse que é o grande problema, né? É isso aí. O espírito tem suas tendências. O grande Esse problema é caso, que não é receita de bolo, né? Tem não. receita? Tem. Cada um é cada um. Não é aquela Você fórmula da cria 2 matemática, né? filhos, né? Você cria 2 filhos exatamente do mesmo jeito. Eles são completamente diferentes. São espíritos diferentes. Pois é, não tem fórmula de bolo. Você faz o teu papel. Ele segue o caminho que ele quer. Ele é espírito. Ele vai ser o que ele não é predestinado, mas o que ele escolheu, né? É. Você vê o Ninguém mundo como vem. é que está aí. Será que todos os pais erraram? Não acredito. Não acredito. É muito interessante, realmente, porque hoje, eu vou falar uma coisa que não gosto de falar, não, vamos lá. Aqui perto tem o tal do Complexo de Israel. Todo mundo já ouviu falar isso na televisão. Vocês sabem por que se chama Complexo de Israel? Não, eu Uma, não sei, não. pois bem, uma pessoa que foi criada dentro da igreja evangélica, da mãe, da família, todo mundo ali, rígidos na criação dele, na educação dele. E ele aprendeu tudo lá dentro. E é o chefe ali, é o chefão. Tá? Inclusive, eles chamam o exército lá do exército de Abraão. Ainda usa termos da Bíblia. Agora, você imagina que se os pais tiveram a preocupação, desde crianças, de levá-lo para a igreja, né? Não deviam estar pensando nisso. Concordam? Que tem a ver com essa pergunta? Eu acho que não tem Né? como os pais serem culpados, porque você já viu o mundo como é que está. É, Não é só o Brasil, não. Já viu o mundo como é que está.
Você Aí, viu o que aconteceu não é ontem? culpado, é É, responsável. pô, o que Não, nós aconteceu estamos ontem aí na falando. Maré, você escuta cada áudio, cada absurdo, você fala assim, gente, eu juro para você que eu pensei, esses homens não têm mãe, não? Será que em Tem, momento nenhum na tem. vida eles pensam assim, o que que a minha mãe pensaria de mim me vendo agora? Não, isso aí eles não pensam. Será Mas que mãe não, eles têm. Elisa? Acho que Então, Será não. que não? essa a pergunta, Na gente. A hora mãe da tem tudo. adrenalina, na hora da Não, eu adrenalina, sei, eles mas não quando pensam na mãe. quando está sozinho, depois de fazer o que eles fizeram, estou dando o exemplo que está quente, que apareceu ontem. Depois de fazer o que eles fizeram, de falar o que falaram, de praticamente serem a imagem do que chamam de demônio, né? Durante algumas horas, como é que você pode, depois que isso tudo parar, será que você, em hora nenhuma, você vai pensar assim, poxa, o que que a minha mãe pensa de mim, se estiver viva, né? Ou mesmo se ela tiver desencarnado, ela me vendo agora, o que ela está pensando de mim? Será que em hora nenhuma na vida dessas pessoas, né, passa por isso? Porque eu não acredito que todas. A gente sabe que tem mãe que não vale nada. A gente sabe disso. Tem mãe que se aproveita do dinheiro, tudo. A gente sabe disso tudo. Mas tem mãe que deve ter lutado. A gente vê mãe que sobe morro de facção diferente atrás de filho. O filho sumiu. Será que não pensa? Será que esses homens que matam essas crianças, esses outros homens e que veem a uma mãe lá sofrendo, pedindo pelo amor de Deus pelo corpo, e nem o corpo eles entregam, será que eles não pensam na E, mãe? Consuelo, isso aí é um assunto tão. Deixa pra lá Pois esse é, assunto. né? Onde eu Mas vivo aí tem é que eu essa falo história com o tempo você, todo, gente. Como é né? que você pode dizer que não a mãe e o pai, não, coisa seja quem for, tem culpa? Ah, eu Não, acho muito não, mas. difícil. Então, mas a pergunta é essa. O Eu pai e a acho, mãe têm culpa, vocês fizeram o melhor, né? porque Essa é a pergunta. não acredito Porque, né? que uma mãe queira ver um filho assim, entendeu? Nesse ponto. Eu não acredito. Não sei. Não sei se eu estou sendo romântica demais, entendeu? Mas eu acho que mãe não quer Eu ver não um filho precisa desse jeito. nem o Consuelo nem falar por esse ponto. Quando a gente fala em corrupção, né? Não É, falo de corrupção de tudo, de político, não. tudo. É, de tudo. Corrupção Da no vida, né? geral. No É, da geral. vida que a gente vê no nosso dia a dia. Não estou falando É, só de político, não, disso, não. A corrupção, né? de gente que engana idoso pelo telefone, Isso, o rouba a desrespeito que economia existe. Pois deles. é, Pois é. o desrespeito que existe, não o avanço do sinal, tá entendendo? Vários desrespeitos. São coisas que são consideradas, às vezes, até hoje na sociedade, banais. Mas, se teve uma pessoa, a pergunta é: se teve uma pessoa que se preocupou com isso, ó, não avança o sinal, que você pode atropelar alguém, pode bater, causar um acidente, pode matar ou morrer, né? É verdade. E, né? O Luiz fala isso para a Carol o tempo todo. Você cuidado quando você está dirigindo. Exatamente. Você cuidado. Se você matar alguém, você nunca mais vai se recuperar disso. Não, não Ele tem fala, sossego. cara. Não tem sossego. Então, isso aí a pergunta é isso. O pai tentou de tudo, tá? E o filho se desviou para o mal. O mal existe sobre N faces, né? N faces. E, né? Outra moda hoje, é que você falou também ainda há pouco de internet, os fakes. Será que algum pai chegou, filho, aprende a faz confusão, que o fakes causa uma confusão tremenda, infelizmente, né? Estamos falando de coisas do nosso dia a dia, no geral, no geral. Então, os pais tentam. Infelizmente, o espírito, que você também falou aí, o espírito que já veio, já desenvolveu tendências. Peraí. Mas o pai tem a obrigação, do início ao fim. Ah, tá errado, filho. Olha só. Você, não entende, é problema meu. Tudo bem, mas você tá errado. Tu tá errado. Tu tá errado. Tem que ficar martelando mesmo. Faz parte. E antes de aquele espírito reencarnar, o pai e a mãe, né, os pais, no caso. Quando eu falo pai, foram os pais, tá? Não já sabiam que ia ter esse filho?
difícil, que às vezes em outras vidas eles que ajudaram ele a se transviar, né? Mas agora vem para recuperar e vem com força total. Não, eu vou ajudar esse espírito, vou recuperar. E se empenha mesmo, coração. Essa é a pergunta, né? E como é que você faz para recuperar um espírito desse? Haja encarnação, né? Haja reencarnações e Reencarnações, é. reencarnações. É o Haja... caso do livro Amor e Ódio, do Victor Hugo, do Divaldo. Olha, começou na Idade Média, na França, e acabou aqui na favela, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Não fala qual é a favela, não. E sabe como é que conseguiram, Consuelo? Reconciliar os dois? Um nasceu cego e o outro sem pernas. Dois irmãos. Então, um carregava o outro. O que tinha que enxergar, carregava sem perna. Nasceram assim, pedintes ainda, assim, uma situação miserável mesmo. Foram sair pedintes. E viveram quase 15 anos. Ali começa quando desencarna, a enxergar no outro que havia também coisa boa ali. Que até então, tá? E a mãe de várias encarnações, que foi essa condessa, tentando do melhor para eles, educação em cima. E no plano espiritual, né, ela começou ela intuindo, quer dizer, né? E é uma missão muito forte. E a Matilde e o Gregório, no livro Libertação, também, que nós estamos estudando, é uma luta. Mas a veneranda, que fala no livro nosso lá, o quê? A veneranda já podia ter ido embora. Um dos poucos espíritos aqui na crosta terrestre que já foi da namorada de Jesus. Olha, chegar lá não deve ser qualquer uma. Só que ela fala, enquanto eu não levar meu grupo um pouquinho, botar um pouquinho para cima, eu não posso largar, abandoná-los. É o sentimento de paternidade, né? De amor. Vamos lá? Vamos lá. Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá? É que a minha internet está assim, flutuando, entendeu? Tem hora que fica boa, tem hora que fica ruim. Oh, que inveja flutuar, assim. Não, se fosse eu, eu estava feliz, mas é a internet. 583. São responsáveis os pais. Que é isso que você... Não, você ia falar que essa biblioteca que é tão grande que, às vezes, a quantidade de luz influencia no sinal da internet. Não dá, não dá. Quem me dera. Vamos A lá. dona Lúcia está perguntando se a gente está ouvindo ela. Não. Não Está ouvindo a senhora. Não estamos ouvindo. São responsáveis. A senhora está nos ouvindo, né? São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Essa é a pergunta que nós, né, tentamos explicar aí. Vamos ver a resposta. Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. É aquilo que eu falo, né? É a bagagem de séculos, cheia de problemas. Vamos falar de um caso famoso, todo mundo já deve ter ouvido falar, Carlos Roberto Ramos. Não, Roberto Carlos Ramos. Já ouviram falar? Não. Não? Bom, a história eu vou contar rapidinho. Ele nasceu numa família muito pobre lá em Minas, em Belo Horizonte, e na época fundaram a FEBEM, né, a Fundação do Bem-Estar do Menor, né? E falaram para a mãe dele que esse lugar, se levasse os filhos para lá, eles têm uma educação maravilhosa, eu consegui comer todo dia, ter um lugar decente para dormir, etc. A mãe acreditou, coitada. E levou ele para a FEBEM, mal sabendo que era a FEBEM. Nós vimos aqui a FEBEM aqui no Rio de Janeiro, a mesma coisa em qualquer lugar. Na FEBEM, ele ficou tão revoltado lá, quando viu que não era nada daquilo, tão revoltado, que foram catalogadas na FEBEM de Belo Horizonte 132 fugas.
vários, mas diversos e diversos crimes, como ele era menor, né? Só voltava para a FEBEM, não ia para a cadeia. E um dia, veio uma francesa que estava fazendo esses trabalhos de final de Já faculdade, sei que né? história é essa, já sei que Né? história é essa. Qual o Já. nome daquele trabalho que faz, né? Né? Aí eu esqueci agora. Pois é, Monografia? mais ou menos isso. E ela foi lá e ela se encantou com ele. Se encantou com ele e falou: Olha, eu quero adotar esse menino. Aí que foi uma coisa bonita que ela falou. É isso que eu falo da tarefa dos pais. Ela vai conseguir a adoção, passa a ser a nova mãe, leva ele para a França, ele fica lá até os 21 anos, depois volta para o Brasil, já no bem. Mas ela teve vários problemas. Mas o que mais bonito nessa história é o seguinte: quando ela falou, quero adotar esse menino, o cara lá da FEBEM, você tem certeza? Esse aí não tem jeito, não. Esse não tem remédio. E ela falou pro cara, não, para Deus todos nós temos jeito, todos nós temos remédio. Ele virou um E ela professor de literatura, né? tem um filme, a história dele é um filme, Eu já contador de vi esse histórias. filme. Eu já vi esse Já filme, viu? tá? É ele, né? Muito bonito. Ele fazia arte, horrível ele lá na França, fazendo arte com a Margarida, né? Margarite. Enquanto ela morava aqui no Brasil ainda, que estava fazendo a graduação dela aqui, a pós-graduação. Graduação, é isso mesmo, graduação. É. Então, ele depois, né? Acho que ela desencarna também, né? Eles, eu não me lembro bem. E ele volta para o Brasil, que ele estava na França quando ela desencarnou, veio para o Brasil e o nome do filme, O Contador de Histórias. O Contador de Histórias. Tem até no Globoplay, né? Se tiver o Globoplay, tem lá. Né? Tive a sorte, graças a Deus, de eu estar no CO e falaram, tal dia, tal, vem aí o Carlos Roberto Ramos nos falar sobre ele, sobre a vida dele. Ele hoje é pedagogo, né? É professor, é contador de histórias, por isso que o filme é Contador de História, é maravilhoso ele. Uma simpatia só, né? Está com 50 e poucos anos, é um pouquinho mais novo que eu me lembro. Muito bom, muito bom. Então, veja bem, essa palavra que ela falou, todos têm conserto, têm remédio, não existe ninguém irrecuperável. Este é irrecuperável, não existe para Deus ninguém irrecuperável. É o que nos responde essa questão, né, dos filhos falharem, a gente está... Ou nós mesmos já, né, os nossos pais tentaram até conseguir nos colocar no caminho do certo, do bem, né? E isso está falando aqui, tanto maior o mérito dos pais na resposta, né? Você leu a resposta, Elisa? Eu nem sei, estou falando aqui. Já. Já, né? Então, quando consegue, demora mesmo, tá? Séculos, que nem o Emmanuel, né? Prefere um minuto de glória a séculos de sombra. Nós preferimos o quê? Séculos de sombra. Sempre. É isso. E Jesus, quando vamos botar o Jesus como nosso irmão maior, o que ele está fazendo? Pacientemente, nos colocando no bom caminho, não é isso? Né? E vamos ler a gente escolhe, né, o caminho mais fácil, que é, na verdade, o mais difícil. É o mais difícil, os atalhos, né? A gente prefere os atalhos que o caminho certo, né? Faz aí a gente vagar na escuridão da gente mesma, a escuridão é da gente mesmo, durante muitos séculos, né? Durante um tempo assim, que a gente fica ali vagando de encarnação em encarnação, juntando mais bagagem negativa, mais problema, né? Nós somos o reis de arrumar problema. Então, aquelas sacolas, vamos supor assim, aqueles sacos que a gente arrasta, vão ficando cada dia mais pesados e só de bagagem ruim. Ok, dona Luz, boa noite para a senhora. Tá? Até sexta-feira. Sexta libertação, tá? Tá. Bom, é isso aí. Quer dizer que a bagagem fica pesadinha. Depois a gente vai jogando algumas coisas fora, vai começando a ficar mais leve, dá para a gente continuar a caminhada, né? Mas aí a gente encara de novo. Aí começa tudo de novo. Nós não temos jeito, cara. E sempre um pouquinho mais difícil, que é para a gente aprender, né? Que pelo lado fácil a gente não quer ir pelo difícil, né?
Pois é, tem um caminho largo, a gente escolhe pelo atalho sempre. Aí fica difícil. Vamos ler a letra A, Elisa. Vamos. É um composto a letra A. Letra A. Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram estes daí algum proveito? Se for o contrário, os pais estão nem aí. É o famoso estou nem aí, deixa a vida me levar, deixa os filhos soltos na rua, à vontade. Tem um Mas eles monte resolvem. por aí. Não gosto nem de tocar nesse assunto. Não gosto Tem de um tocar nesse monte assunto. por aí, cara. Vamos filosofar apenas. Vamos só filosofar que é melhor, tá? E é Vamos ficar demais só na mesmo. filosofia. Só Tá na bom. filosofia. Porque, né, hoje, né, desculpem me falar, mas nós estamos vivendo as épocas de Sodoma e Gomorra, né? Pelo que a gente vê na Bíblia, né? Eu Não é só não isso? sei Da quem é Babilônia? que vai virar estátua de sal nessa história, que não seja eu. É. Então, veja bem, se é ao contrário, os pais, né? Mas o filho conseguiu, e a gente vê também muito exemplo desse, tá? É muito exemplo aí nas ruas também. A gente vê os pais totalmente, né? Como eu trabalho em Caxias, eu também vejo isso, tá? Um dia desse uma menina falou um negócio para mim que fiquei assim, que o pai dela, ela disse, falei, quando eu era novinha, meu pai era bom, tá, mas de repente se meteu com drogas, tá. Hoje ele melhorou, mas a confiança acabou. Imagina que esse cara não aprontou, né? Ela E a deve ter uns 22, confiança né? é uma coisa grave. Que confiança não é uma coisa fácil de recuperar. Tudo, né? Ele falou um negócio para ela, ela falou, não, pai, de você não. Aí essa menina é toda corretinha, tá toda certinha, toda certinha. Quer dizer, teve um péssimo exemplo e tal, mas ela não né, não se sujou, ela toda, né, conheço ela há muitos anos, está casada agora, tal, etc, já tem uma filhinha. Quer dizer, não estou falando que o pai dela, de repente, é um mau exemplo, não. Só estou falando que eu achei aquilo muito interessante pelo que ela falou na minha cara, na minha frente, né? Que você está apresentando o caso contrário, né? Você está No caso E apresentando um ele tem contrário. caso que a bônus nessa filha história? podia. Hein? E aí? Ele tem bônus nessa história? Não, quem tem bônus é ela que viu. Só Ele tem ela? Não, ônus. entendeu É, bem? A pergunta é essa. ele tem A pergunta é essa. ônus. Bônus Ele tem não. bônus. Porque bônus pelo mau exemplo que eu estou falando. Não, azar Não. dele, né? Ele Não. Ele tem. tem? Você quer dizer que ele tem comprometimento? Ele Ele Tem. só tem comprometimento, né? Porque tem. ele Muito. está em dívida com ela. Com Sim, elas. São 3 com filhas, com todo. elas. E todas as 3 são certinhas, tá? Com elas. Elas não seguiram o caminho que ele. Que veja bem, o exemplo dele levou. Talvez ele tenha falado, não faça isso, então, mas olha o exemplo. Tá entendendo? Foi mil e uma coisa. Eu também, ela uma vez me falou um pouquinho, eu falei, tá, já passou, agora está tentando se consertar. Mas não sei não, mas deixa para lá. Eu não quero pensar nisso, não. Eu não quero pensar se tem um bônus, se tem um ônus pro meu pai, não. Deixa ele quieto. Pois é, não, o que Deixa ele acontece? quieto. O exemplo que eu quis dar aqui é o seguinte, ela não se perdeu, né? Porque o pai se tornou forte em uma certa situação de negócio de drogas, din rolou muito fácil, ela podia ser uma princesinha lá na região onde mora. A gente vê muito isso, as princesinhas, né? Ela não quis, não. Ela continuou estudando, trabalhando. Ela não conseguiu se formar, mas fez lá tem um certo limite. Conheceu um rapaz, casou, vive bem, tem sua casinha e tal, etc. Parabéns para ela, né? É. Então, o que está a pergunta é essa, né? Se o filho, ela se tornou uma pessoa do bem, né? Não, a negligência ou os maus exemplos dos pais. De repente, ela foi colocada lá para tentar evitar que ele entrasse nesse coisa e não adiantou, né? Ela deveria ser o espírito mais adiantado. Elas deveriam ser os Um pouquinho espíritos mais mais adiantado, sim. adiantados ali, né? E também a vitória, onde tudo te empurra para a derrota, é uma vitória mais valorosa. Porque você Exatamente. tinha. Porque, assim, eu tenho entendido aí nas leituras e nas aulas e tudo, que tudo que acontece, mesmo que tenha sido livre-arbítrio das pessoas, gera um envolvimento.
gera um movimento, vamos dizer assim. E esse movimento pega o entorno dessa pessoa. Então, ela podia ter sido, mesmo que ela tenha sido um Sim. espírito que veio para salvar, ela podia ter sido levada para a derrota se ela não tivesse força para lutar contra. Porque todo o Também ela, caminho dela estava indo para a derrota. ela Todo. também poderia ser um espírito mais evoluído que o próprio pai, né? E foi colocada para evitar, mas não conseguiu evitar, Às né? vezes sim. Ah, Isso é muito e olha que ela, uma Porque outra às dela, vezes tá? os filhos são mais evoluídos que os pais, né? Isso acontece, né? É o que está falando aqui na pergunta, né? E um detalhe, ela agora, quando nasceu essa filhinha dela, tem uns 3 anos que ela, não, uns 4 anos que nasceu, acho que ela está com 4 anos. Ela teve a filha com 7 meses. Ela foi para o Hospital Geral de Bom Sucesso, ficou internada lá uns 6 meses mais ou menos com essa criança, que a criança foi para a incubadora, tal, né? Ela teve também problemas, mas ali, ó, é uma batalhadora mesmo, uma guerreira. Parabéns para ela, de novo, né? Parabéns para ela. E só com o apoio só da mãe, né? E das irmãs, né? Também isso. Agora, essa resposta aqui é muito forte. Os espíritos colocam aqui. Muito forte mesmo. Olha só a resposta. Vê de novo a pergunta, que já passou da hora, eles vão ler a resposta, eles falam só uma frasezinha. Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos dos pais, tiram estes daí algum proveito? Deus é justo. Deus viu tudo, assistiu tudo, acompanhou tudo. E o que é que Jesus nos coloca? A cada um segundo suas obras. E sobrou demais. Muito mérito. Porque, querendo ou não, passou a ser exemplo para os pais que vacilaram. Isso ficou gravado. Foi uma lição, um ensinamento, foi a semente que esse filho lançou. Né? Deus é justo. Tudo isso é aproveitado. Tudo. Principalmente mais para quem? Os pais. Ele vai ter esse filho e vai ter muito mérito. E os pais vão ter, né, através do exemplo, vai mexer, com certeza. É o caso do nosso amigo Roberto Carlos Ramos, que a Margarida tratava ele muito bem, enérgica, mas ele fazia as artes, ela ia lá. Uma vez ele inundou a casa, vamos lá secar tudo. Tal. Não deu uma bronca nele. Não deu bronca nele. Ela usou somente do amor. Ela conseguiu dobrar ele. Ele fazia 500 artes, ela ia lá, consertava o que ele fazia. Né? E é isso aí. Nosso tempo hoje se foi, viu? Ô, paginazinha boa, hein? Deixa eu desligar a gravação. É muito bom. É Tem um uma tema lição.